Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos falando a respeito de deixar ir. Nós falamos que nós então não somos obsessores da pessoa enquanto somos vivos. Nós então nos desprendemos desse ato de prender o outro a nós. E nós então conseguimos então se desprender e não queremos ser isso na vida. Sim, nós tomamos então a decisão já sabendo o que você se torna a partir do momento que você não perdoa. Você entendendo isso, você então toma uma atitude, porque você não pode então ser considerado um obsessor do outro, porque você quer tanto o outro, quer tanto que o outro então fique ao seu lado, que você não aceita que o outro então queira partir. Mas a partir do momento que você começa a se cuidar, a se amar, a entender por que então você precisa tanto da presença do outro, qual é a carência que te faz assim? Qual é a deficiência que te faz ser assim? Você descobrindo a razão pela qual você adoeceu. Sim, adoeceu por quê? Porque você não consegue viver sem o outro. Adoeceu pelo fato de que só com o olhar, o carinho, a atenção, a presença, você se satisfaz. Estamos falando aqui não de amor, estamos falando de necessidade da presença do outro. Estamos falando daquilo que você não quer perder por comodismo, porque para você é muito melhor não mexer no que está quieto. E você então, não aceitando que o outro tenha as suas opiniões, tenha as suas verdades, você batalha em cima de que a sua verdade, de que o que você quer é o certo, deixando o outro então encurralado, sem saída. E também deixando o outro de uma maneira que ele se sinta fraco e desprotegido. Consegue fazer com que o outro não seja nada, seja um inútil ou uma inútil que não consegue ter forças de sair da onde está, porque é deparada com tantas conversas e tantos falatórios. O obsessor, então, não é mais você. Você entendendo, então, que se você tomar certas atitudes com o outro, você então se torna um obsessor ainda vivo. E agora então, que você já entende o que significa isso, você não querendo isso para a sua vida, você não conseguindo fazer isso sozinho, você parte para um tratamento. Tem que descobrir a fonte. Da onde vem esse seu eu que não consegue ser forte sozinho? Você então descobrindo essas razões vai fazer com que você entenda que todos são livres. Não somos passarinhos presos na gaiola que temos que ser alimentados e então se sentir satisfeitos. Sim, porque se estamos sendo alimentados, nos sentimos satisfeitos. Mas nem de tudo isso vive as pessoas. Elas precisam também da liberdade, de sentir a liberdade. Aí eu falei também no vídeo que o meu cachorro Frederico, nós então, a proteção medonha que a gente dava em cima dele, porque não queria que ele nem saísse para fora do quintal, porque então ele se perdia. Essa super proteção tem um fundamento. E agora então nós depositamos no Frederico. Nós estávamos falando disso. Nós tivemos uma gata
E a gente tinha muito carinho com ela, muitos cuidados com ela, e ela sumiu. Ela sumiu para nunca mais ser encontrada. E isso marcou muito a gente, porque a gente se distraiu. A gente mudou, né, do rancho para lá o condomínio Moradas. Quem é de Araçatuba sabe, a gente morou um tempo lá. E de repente a nossa gata estranhou o local e sumiu. E nós então nos sentimos culpados, porque poderia então ter deixado ela no rancho. Vai vendo. E depois disso, a gente então já tinha o Frederico pequenininho. E a gente ficou enchendo ele de cuidados, de mimos, impedindo ele de ter a liberdade, porque nós tínhamos medo que acontecesse o mesmo. E isso também reflete para o ser humano. A partir do momento que de repente você passou por uma perda, você então leva para a sua vida essa perda e você quer então prender as pessoas próximas de você. Claro, tem várias hipóteses, várias situações que podem estar acontecendo ou que já aconteceu com você, que leva você então a se sentir tão inseguro, tão frágil, sem a presença do outro. E nós falamos então, deixa o Frederico ir. E o Frederico foi. Então não fomos atrás. E de repente ele voltou desenchavido, porque ele também se acostumou com esse mimo, com esse cuidado. Ele se acostumou. Ele estranhou quando nós então não fomos mais atrás. Ele voltou todo ressabiado, triste, aborrecido, porque nós então não fomos atrás. E assim também é o outro. Quando de repente você solta as rédeas, o outro começa a deixar estranho, começa a mudar as atitudes. Por quê? Porque até então estava tudo certo, já está acostumado ao comportamento do outro. Aí de repente o outro muda de tática, é óbvio que vai sentir a diferença. Aí pode vir até uma desconfiança e uma dúvida, né? Não é assim? O Frederico ficou olhando mesmo, ressabiado uns bons dias. Tipo assim, puxa vida, o que está acontecendo? E isso é natural, até mesmo os animais, né? Imagina nós, seres humanos, que temos muitas minhocas na cabeça, né, para se preocupar. E colocamos mais ainda, né, quando acontece alguma coisa nova, né? E o interessante é que eu até comentei, né? Bom, o Frederico é um garotinho, é um cachorrinho muito difícil. Se de repente alguém pegar ele, vai estranhar, porque é assim, ele tem um comportamento estranho. Não é qualquer ração que ele come. Vai vendo. É porque ele passa mal. A água tem que ser trocada quase todos os dias, senão ele fica sem beber água. Eu descobri isso, tá? Vai vendo. Ele também, se você der um osso na boca, dar um ossinho daqueles, pode ser qualquer tipo de osso, pode ser aquele da casa de ração, pode ser aquele osso de casa, não importa. Você não pega mais da boca dele. Ele pode te amar, ele te morde. Então eu falei assim, bom, quem pegar o Frederico não tem noção da pulga que vai entrar na orelha. É, bem isso aí. Porque então nós demos a ele maus costumes. E com os seres humanos acontece a mesma coisa. Você então se desprende de quem te prende, né? Aí você fica livre. Aí você descobre que o outro não fazia ou não faz como o que você tinha. Aí faz que nem o Frederico, né? Volta então para casa. Porque você tá tão ali que você também não valoriza. Não valoriza o mimo, o cuidado, até mesmo a questão dessa questão da obsessão pelo outro, você não valoriza, você acha que é exagero. Mas até então, quando você está sufocado, né? Você acha que é muito. Aí quando você sai, você sente
a brisa fresca da felicidade, estou livre daquela situação, não quero nunca mais viver isso. Mas aí o tempo vai passando, vai se esfriando o corpo que estava em chamas, né? E vai então começando a pensar e analisar as coisas. Tanto erra quem faz isso com o outro e também quem se desespera e vai embora. Olha, vai vendo como é difícil conviver. É muito difícil. Porque se você então estraga o outro, né? Ninguém então vai querer ficar. Porque depois que você estragou, né? Quem vai aguentar? Tipo Frederico. Nós estragamos ele. Enchemos eles de mimo, porque a gente então não queria que ele sumisse. E assim nós fazemos com os seres humanos. Nós enchemos ele de atenção, ou ela de atenção e de carinho, e estragamos. Estragamos ao ponto de que num próximo relacionamento ninguém vai aguentar. Essa é a mais pura da verdade. Porque nós então ficamos acostumados a coisas que em outros relacionamentos isso não vem acontecer. São coisas aleatórias, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, depende muito do seu jeito de ser. Mas muitas vezes, por você ter sido tão reprimido ou reprimida, cuidado, assim, você acaba pegando também esse hábito e acaba então numa nova relação usando aquilo que você passou, aquilo que fizeram você passar. Parece que é uma captura, parece que você sai carregando aquelas coisas. E isso é o que nós devemos cuidar. Devemos cuidar, porque senão nós estragamos o outro e depois ninguém mais quer. E a dificuldade vai continuar. Entra no próximo relacionamento, não aceita porque essa pessoa faz isso, a outra não faz, e aí por aí vai. E aí acaba ficando o quê? Pulando de galho em galho até achar a pessoa certa. E quem é a pessoa certa? A pessoa certa é aquela do momento. Não importa se esse momento for 30, 40, 50, 60 anos junto. Essa é a pessoa certa. Porque durante todo esse período que você está com essa pessoa, você está numa oficina, se consertando e ajudando o outro a se consertar. O importante é que quando saírem então dessa relação juntos ou separados, cada um vai levar um carro de um jeito diferente de que trouxe. Você vai estar então com ele ou pior do que entrou, ou melhor, ou vai sair com ele melhor do que chegou. Tudo é aprendizado, nada é perdido. Cada momento, cada situação que você vive é um aprendizado. Nós estávamos falando disso. Por mais difícil que esteja o seu relacionamento, preste atenção na gritaria que está do seu lado. Porque, como nós estávamos falando, ninguém grita à toa. Tem sempre uma razão, tem sempre um motivo. Ninguém fica perdendo tempo, não. Né? Então, você entende que você veio para a relação já estragado? Sim, todos nós vamos estragado para a relação. Até mesmo nos nossos primeiros relacionamentos. Quando então viemos então da casa de nossos pais, tivemos todo o carinho, todo o afeto. Eles faziam tudo por nós e de repente então nós tínhamos que ser adulto, né? E encarar a realidade. E isso quanto nos custou e o quanto custou para o outro também, né? Aguentar os nossos maus costumes, os nossos defeitos. Então, sim, nós viemos e vamos para um relacionamento imperfeitos e podemos, então,
ir melhorando. Com o passar dos anos, a gente vai melhorando, vai aprendendo. Todos os dias é uma caminhada. Todos os dias é um aprendizado. Uma coisa é você entender que você precisa passar por esse processo. A outra é você se acomodar e não querer mudar as coisas. Aí sim, você está perdido. Você está perdido porque se você não aprender que você vem para um relacionamento com defeito, você acaba então se acomodando e ficando no que tá, porque é mais cômodo. Porque sair não é fácil. Sair não é nada fácil. Para um passarinho sair de uma gaiola, saber que ele tem que correr atrás do alimento, se preocupar com a moradia, não é para qualquer um. Então tem que pensar muito bem antes de tomar as atitudes, porque elas então vão pesar sobre você. Assim, então, Frederico preferiu voltar para casa. Tudo é bom quando você se esforça para que seja melhor ainda. Fiquem com Deus. Eu espero vocês aqui amanhã.